Olá, você que nos assiste aqui no programa Inovação Corporativa, seja muito bem-vindo. Hoje estamos aqui para falar sobre um tema bastante interessante e que interessa, na verdade, a todas as pessoas que, de um modo geral, trabalham, quer seja dentro do mundo corporativo ou até mesmo dentro da sua própria esfera pessoal, que é sobre liderança. Daniel, o que você, na verdade, pensa como resultado de uma liderança positiva e o cenário que a gente vive nos dias de hoje? Olha, uma liderança é fundamental para que a empresa e você mesmo alcance excelentes resultados. O líder, ele tem características de um excelente líder, ele precisa ter várias características que eu considero padrão, como por exemplo, honestidade, ética, caráter, ter uma boa gestão do tempo, saber boa comunicação, uma oratória, saber lidar com pessoas, desenvolver pessoas, entre várias características que é necessário um líder ter. Mas cada área, você pode estar numa área que precisa desenvolver mais uma característica, como por exemplo, você pode ter que desenvolver a comunicação, porque você dá mais palestras, faz mais apresentações, você pode ser uma pessoa que tem que desenvolver um lado mais racional, analítico, porque você trabalha, por exemplo, com contabilidade. Então, um líder, ele tem que entender qual é o seu perfil melhor para a sua área específica. Também, um empresário, por exemplo, ele tem que ser um grande líder, porque é muito mais fácil e produtivo e lucrativo numa empresa ele ter um chefe, você que é um chefe, um dono de uma empresa, um empresário, ele ter uma boa comunicação com seus funcionários, dar um bom ambiente de trabalho, boas condições de trabalho. Porque quando um funcionário sai da sua empresa insatisfeito, é muito ruim, há muita perda financeira, a equipe é desmotivada. Então já dizem pesquisas que o funcionário ele não se demite da empresa, ele se demite do chefe. Então você também que é líder, um gerente, um supervisor, se aquele seu funcionário sai da empresa, muito provavelmente pode ser a culpa sua. Olha só que interessante. Então, desenvolver a liderança é fundamental, né, Joel? O que você vê, Joel, nos seus clientes de dificuldade quando eles são líderes? O que eles precisam evoluir mais? Qual que é o padrão que você enxerga mais neles? Olha, Daniel, eu acho que o principal, uma coisa que eu percebo muito dentro dos meus clientes e muitas vezes dentro do ambiente corporativo que a gente vive, é que o líder ele separa um pouco do que é liderança, do que é comando, do que é estar à frente, da questão do amor a pessoas. É muito difícil quando você separa isso e você transforma isso em ferramentas seculares, separadas. Um bom líder ele precisa ser amante de pessoas, ele precisa gostar das pessoas que lidera, ele precisa liderar, entender que cada pessoa age de uma maneira diferente, que cada apresentação e cada resultado também é diferente e inerente a cada ser humano. O que a gente percebe muito é a questão do líder que muitas vezes quer tomar a frente de decisões, mas ele nunca o resultado positivo é ele à frente, Daniel? Sempre ele delega a alguém os resultados negativos e os resultados positivos ele assume para si próprio individualmente. Então, assim, o Daniel, um trabalho positivo com relação a isso, nós que trabalhamos com isso, Daniel, o tempo inteiro, percebemos que o bom líder é um agregador. Ele não agrega pessoas, como agrega resultados, como agrega novas ideias e principalmente agrega pessoas que trabalham ao seu lado. Com certeza. Eu já vi pessoas também que se defendem o tempo todo, aquele líder que quer colocar a culpa em alguém. Ele fala, mas não foi eu que fiz, ele nunca assume, ele fica apontando as pessoas. Se você faz isso, está na hora de rever os conceitos, colocar a culpa no mercado, no chefe, no RH, no outro setor, a culpa não foi minha, foi outro. Um bom líder, ele tem que assumir a sua equipe, o seu resultado. Então, quando a sua equipe tem um resultado, foi a sua equipe que fez. Quando tem algum problema, a culpa foi sua como líder, Então, você tem que assumir esse resultado e pode parecer, então eu vou perder meu cargo, vou ser demitido. Não. Se você entrega resultados a longo prazo, você vai ser mantido, as empresas vão reconhecer você, seus funcionários
vão reconhecer você. Se você assume aquele projeto que não foi excelente para o seu chefe, por exemplo, é bom, a sua equipe vai te elogiar, vai gostar de trabalhar com você. Basta você rever todos os seus conselhos, o que foi feito de errado, fazer reuniões de feedback para entender o que pode ser feito da próxima vez. Então você precisa assumir, isso é o papel de um líder, de um excelente líder. Joel, isso acontece muito então com seus clientes, eles costumam colocar a culpa em todo mundo, menos neles mesmos? Pois é muito comum isso, né? Infelizmente, isso faz parte, é inerente do ser humano, né? Essa questão, essa falta, muitas vezes, o que na verdade a gente percebe muito, Daniel, é que quanto mais imaturo for um líder, quanto mais cedo ele arrumar a assumir responsabilidades, mais muitas vezes ele tem dificuldade de até se posicionar, quer seja como ideia, quer seja como inovação, quer seja como agregador de valores, justamente porque faltou dele um espelho da qual ele veja, se reflita, da qual ele olhe e compare com os resultados. Por isso que é muito importante saber que a maturidade é muito importante para uma liderança eficiente. Porque você aprende com outros gestores, aprende liderando outras pessoas, chega a diferentes resultados, chega com diferentes equipes. Então, o mais importante nisso tudo é estar aberto o tempo inteiro à inovação, à disciplina, a resultados compartilhados e principalmente agregar pessoas ao seu redor. O network é super importante, os resultados são muito importantes e principalmente entender que ninguém conquista nada sozinho. É tudo compartilhado, é tudo desenvolvido. E você leva isso quando você sai da empresa. E você leva isso quando você chega numa outra empresa. Então é muito bacana quando você cria uns teios positivos, ao qual vão sempre testemunhar a seu favor, quanto aquela outra empresa que já está esperando que você seja aquele líder que trouxe a inovação e os seus bons resultados lhe precedem. Com certeza. Também eu queria falar para você, líder, que acabou de se tornar líder e ainda não sente um líder, aquela pessoa que ainda não tem algumas características. Por quê? O que acontece muito que eu tenho observado? Você, por exemplo, é um bom técnico numa área, tem um grande conhecimento, 10, 20 anos numa área, você acaba subindo para um cargo de liderança por questão de tempo, às vezes, por questão que você está muito tempo numa empresa, não tem quem colocar e você sobe para a liderança. Talvez você fique lá no seu computador, na sua máquina, e aí não sabe lidar com as pessoas. Isso é muito comum. Eu convido você a aprender a se desenvolver como líder, porque é fundamental para ter resultado com a sua equipe. Então você tem que ser mais proativo, fazer, falar, gesticular e poder colocar realmente em ação seu planejamento. Claro, com algum fundamento. Então o líder também precisa de estratégia. Ele precisa estar na ponta da língua quando é perguntado, indagado para sua equipe o que fazer, porque a sua equipe, ela espera de você isso, ela vê você como um patamar maior, ela quer ser você. Então imagine você que tem 15 anos de experiência numa área, chega um estagiário, uma pessoa que tem 1 ano de carreira, ela vai espelhar em você. Você é uma pessoa que vai fazer diferença na vida dessa pessoa e vai influenciar muito essa pessoa. Então cuidado com os seus atos, o que você fala, que é super importante na vida das pessoas. Joel, acontece muito isso. O que você vê nesses líderes que acabaram de se tornar líderes? O que acontece entre os seus clientes, por exemplo? Pois é, a questão da imaturidade é um ponto realmente muito negativo. Imaturidade comportamental, maturidade emocional, imaturidade profissional, isso acaba sendo realmente um dos grandes abismos que muitos profissionais ultrapassam. Hoje, diante de um mundo tão conectado que a gente vive, Daniel, a informação está flutuando o tempo inteiro. Você tem grandes e boas literaturas, você tem grandes e bons líderes. Hoje em dia, a comunicação, que nos dias de hoje, na modernidade, faz com que o tempo inteiro você tenha materiais aí, tanto online, quanto livros, quanto disciplinas. As universidades criam o tempo inteiro cursos de inovação e tecnologia, trazem o tempo inteiro a liderança para mais perto do dia a dia. Você vê o número de pequenos empreendedores que começam um pequeno negócio, de repente estouraram ali dentro do próprio seu produto. Ou seja,
que a gente percebe é que a imaturidade também perde peso quando você percebe que existe uma grande quantidade de bons materiais e até mesmo estudos comprobatórios do quanto é eficiente uma liderança e você praticamente ignora tudo isso em função de um impulso que muitas vezes é só maturidade. E tudo nada mais é do que o tempo em que a gente começa a observar as pessoas em volta e a melhorar os seus pontos críticos e olhar ali as coisas que você pode trazer de inovação. É mesmo, é verdade que hoje o líder é muito diferente de antigamente. Antigamente, há 50, 60 anos atrás, se prestava atenção muito mais na lucratividade da empresa, vale tudo para ter uma lucratividade, a empresa deveria ter lucro a qualquer preço. Hoje em dia, por ter mais opções no mercado, empresas estão dando benefícios para os seus funcionários, O líder ele precisa se preparar melhor, precisa entender mais sobre pessoas, Então, preste atenção na sua liderança, você que tem muitos anos de carreira já modificou isso. Então, essas pessoas mais velhas precisam ter mais disciplina, mais comunicação, saber lidar mais com pessoas. Não é só o dinheiro. Hoje as pessoas querem um excelente ambiente de trabalho, um plano de carreira. Então você como líder, você como empresário também, dê isso para os seus funcionários. Você gerente, supervisor, ajude o seu funcionário a crescer. É fundamental você desenvolver. Não precisa ter medo, ele não vai roubar o seu cargo, ele não vai roubar de jeito nenhum, ele vai te agradecer e o seu chefe, o dono da empresa, vai reconhecer o seu valor. Agradeço a você que esteve aqui conosco para falar sobre um tema tão interessante quanto a liderança. Acredito que voltaremos a falar sobre esse tema. Temos muita coisa para estar colocando realmente em pauta. Agradeço a você que nos assistiu e também aguardamos por você o seu e-mail, sua mensagem, sua sugestão de pauta para o próximo programa. Agradeço a você a atenção e até o próximo programa.